Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, que a paz de Jesus esteja entre nós. Muito bem, vamos passar os recadinhos, não convites, né? É muito importante a gente falar de convites. Nós temos o curso básico do Espiritismo, que acontece todas as quartas-feiras, das 20h30 até as 22 horas. 20h30 até as 22 horas. Né? Estamos ainda no curso básico, vai durar 1 mês, 2 meses aproximadamente, depois já começa a escola. E a escola, todo mundo sabe que é um propósito muito nobre, que nos oferece ferramentas para que a gente possa utilizar em nosso favor nesse aprendizado, nessa aprendizagem, que a gente tem como fazer as nossas melhores escolhas, né? Então são ferramentas que a escola nos oferece para que a gente trabalhe as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, e começa com o curso básico, que é justamente para a gente saber como começou a nossa doutrina, né? Quando ela surgiu, quais as personalidades que contribuíram com esses ensinamentos, né, de Jesus, que é tudo baseado nos ensinamentos de Jesus. Às vezes as pessoas falam assim, né, na casa espírita, nossa, fazer escola, o que é escola? Né? É igual às escolas que existem por aí, né? Aí não é uma escola voltada para o nosso autoconhecimento, né? Para a nossa autotransformação. E é uma escola baseada nos ensinamentos de Jesus, que até hoje a gente fica tateando, escorregando, né? Nesses ensinamentos nobres, onde a gente já poderia estar bem mais com compreensão a respeito desses ensinamentos e trazer para as nossas vidas, favorecendo a gente trazer para fora as nossas virtudes, né? E com isso a gente vai dissipando os nossos defeitos morais, né? Os nossos vícios, os nossos maus hábitos. Então a escola é para isso, para nos auxiliar a ser pessoas melhores, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Vamos chamar também o convite para a evangelização infantil, que acontece todos os sábados, já está presencial. Acontece todos os sábados, das 9h30 até 10h20. Já está acontecendo a Escola de Paz? Sim, também. Então, online presencial. Sejam todos bem-vindos, tragam suas crianças, porque elas são o futuro, né, do nosso país, dos homens, né? Para que quando eles cresçam, eles sejam equilibrados, harmonizados, né? Consciente do seu dever como ser humano, como cristão, tá bom? A gente vai evitar muitos acontecimentos ruins quando a gente segue esses caminhos, essa orientação. E as crianças, a mesma preleção para as crianças, preleção aqui, é para os pais também. E as crianças também, só que de maneira lúdica, para que eles possam brincar e aprender, né? E é muito importante porque acontece muita harmonia e equilíbrio entre pais e filhos que fazem a evangelização infantil e que faz a escola de paz, né? E a gente fica feliz que às vezes eles vêm, trazem as crianças crescem, vai para a pré-mocidade, depois para a mocidade, e os pais já estão aqui engajados, trabalhando, fazendo escola. Isso é muito importante, gente. Esse chamado, esse convite é de grande importância nesse momento. Nós estamos em momentos muito difíceis, né, conturbado, que muitas vezes a gente não sabe como agir, né, como fazer nossas escolhas, muito tormento, muitas preocupações, e a gente precisa entender como aliviar isso em nós, tá bom? Então agora nós vamos fazer a nossa subida vibratória. Eu peço que todos nós fechemos os nossos olhos e vamos cumprimentar o nosso mentor individual, este amigo de todos os momentos, que nos intuem, que nos orientam, que nos sustentam. E com ele nós vamos até Maria
de Nazaré, nossa mãe espiritual. Vamos sentir o seu abraço carinhoso de mãe, que ela possa dulcificar as nossas palavras, aquietar os nossos corações, acalmar as nossas mentes. E assim nós vamos direcionando até Jesus, nosso Mestre amado. Agradecer pelo seu Evangelho, pelos seus ensinamentos benditos, e que nós possamos vivenciá-lo no nosso dia a dia e sermos pessoas bem melhores. E assim vamos nos dirigir ao Pai Criador, agradecer por tudo que somos e tudo que temos, pelas reencarnações pretéritas, especialmente por esta reencarnação presente. E assim nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, agora nós vamos ao nosso ensinamento de hoje, que vocês já devem ter lido aí, né, sobre a maledicência, prejuízo moral, espiritual, evitar comentários negativos. E a gente encontra isso no capítulo 11, 10 e 11, né? Tem 10 aqui também. E no livro dos Espíritos, na pergunta 873, também temos aqui no Consolador, né, 344. Nós temos uma vasta conhecimento nos nossos livros, né, da doutrina espírita, que nos esclarece sobre nós, né? Muitas vezes as pessoas pensam assim: a casa espírita vai falar de espíritos, vai falar de espíritos superiores, espíritos inferiores, que nem a gente, e nós somos espíritos encarnados, que a gente dá o nome de alma encarnada. Quando nós estamos encarnados, somos almas encarnadas. Quando a gente deixa esse corpo, o nosso perispírito segue com o nosso espírito e a gente se torna espíritos, né? Que vivencia várias moradas, cada um de acordo com a sua afinidade, com a sua consciência, né? Ninguém vai para um lugar estranho que não reconheça aqueles que estão ali, né? Aqueles propósitos, ninguém vai. Está tudo muito certinho, né? E a gente fica muito preocupado com isso. Mas a nossa preocupação não é com essa parte do futuro quando a gente chegar lá. A gente está aqui nos preparar da melhor forma possível para chegar lá da mesma forma possível. Porque o que nós somos aqui, nós vamos chegar lá, né? Então precisamos correr, né? E nos transformar moralmente, espiritualmente, né? Isso que importa. A gente se transformar em pessoas melhores, em espíritos melhores. Muito bem, o nosso assunto de hoje é o seguinte: ele consiste em amar o Senhor, teu Deus, sobre todas as coisas. E aí veio Jesus, isso foi o mandamento de Deus, né? Que ele passou para Moisés: amar a Deus sobre todas as coisas. Aí veio Jesus e completou e falou assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então aquilo que eu desejo para mim, eu necessito desejar para o próximo. Ou seja, aquilo que eu desejo para o próximo, né? Se a gente compreender que o próximo, né, é o nosso irmão, jamais nós vamos desejar o mal, né? Se a gente fala: eu desejo para ele o que eu desejo para ele, eu quero que ele deseje para mim. Então vamos ficar atentos o que é que nós desejamos para o nosso irmão, né? Para que a gente também usufrua daquele pedido, mas com o pensamento bom, né? Com o pensamento em Jesus, querer coisas boas para ele, né? Se a gente levasse esse mandamento, essa máxima
Jesus, ao pé da letra, vivenciasse isso, não precisava de mais nada, porque a gente estaria perdoando o nosso irmão, especialmente o nosso inimigo, estaria amando ele, não usaria de maledicência com ele, né? Usaria de perdão, de indulgência, né? Valorizar aquilo que o meu irmão tem de melhor. Ele tem coisas ruins, coisas não muito boas, ele tem, mas também eu tenho. Nós estamos ainda num processo de elevação, nós estamos num planeta de provas e expiações. Então ninguém é melhor do que ninguém aqui. É muito difícil achar alguém melhor do que o outro aqui. Eu digo moralmente e espiritualmente, né? Por isso que a gente não deve apontar o dedo e resistir para o outro. Segundo o Raul Teixeira, ele fala que quando a gente aponta o dedo para aquela pessoa, eu estou apontando o quadro para mim, né? Então não vamos julgar o outro. Nós não sabemos por que ele está assim, por que ele tomou aquela atitude, por que ele falou aquilo que me magoou. De repente ele não está bem naquele dia. Ele está com as emoções abaladas, está desequilibrado, desarmonizado, assim como nós podemos estar em qualquer dia, em qualquer momento. Então, quando a gente tiver que dirigir ao outro palavras, sabe, de baixas assim, vamos lembrar que nós somos iguais a eles, né? Como diz aqui, a maledicência e a indulgência. Em que consiste a maledicência? A maledicência, ela está em alta agora. Esteve sempre em alta e continua em alta. Por exemplo, às vezes alguém está falando alguma coisa, né? Você viu fulano, tal. Eu falei para ela, eu disse para ela, a culpada é ela. Aí vem o outro, vocês estão falando de... sim, eu também concordo. Aí já vem aumentando mais. Aí aquele fuxico terrível que o ser humano ainda adora fazer parte disso. Gente, gera um padrão vibratório muito inferior. Que o primeiro a receber aquele malefício daquelas energias somos nós que estamos ali, praticando a maledicência, né? A gente vê nas nossas mídias a maledicência correr solto. A gente que está assistindo alguma coisa, a gente já começa a falar mal, né? Nem conhece a pessoa, já vai falando mal. A gente precisa perder esse hábito. A maledicência é muito ruim. Ela está rodeada ali de espíritos inferiores, esperando que cada um de nós chegue e caia naquela armadilha. E a gente precisa ter em mente de que a gente tem condições de se libertar da maledicência. Nem que seja um exercício assim do dia. Poxa, eu estou ouvindo alguém falar mal dele. Eu vou passar dessa vez, eu não vou fazer parte daquilo. Devagarinho, às vezes a gente ouve falar assim, você viu a filha de fulana, que hora que chegou? O que essa mulher estava fazendo acordada para ver a filha de fulana que chegou de madrugada? Aí já começa a falar da filha e da mãe e da família inteira, né? Aí eu falo assim, Maria é minha amiga de verdade, mas esse mas já é maledicente. Eu vou acrescentar alguma coisa maledicente ali, né? Então são pequenas coisas que a gente precisa observar. E a gente faz. Vamos fazer uma reflexão, um exame de consciência para ver se a gente não faz, né? Como diz assim, a gente está aqui não é para virar santo. O espírita não é para virar santo. É para a gente se tornar pessoas melhores e nos elevar cada vez mais. A gente escorrega, porque nós estamos num processo de aperfeiçoamento. E isso demora. Às vezes uma encarnação, 2 encarnações, 3 encarnações, né? Não precisa a pessoa se desesperar e achar que ela vai ficar perfeita em 5, 10 anos. Não vai. Né? É um esforço diário que a gente precisa ter. Né? É de olhar para a gente e fazer que nem Santo Agostinho fazia antes da gente dormir. Fazer um exame de consciência. O que eu fiz durante
com quem eu encontrei, o que eu falei, de que forma que eu falei, que sentimento eu expressei diante daquela pessoa. Então a gente faz esse exame de consciência e se a gente fez tudo errado, a gente pede perdão e fala, promete para você mesmo, não promete para Deus não, promete para você mesmo. Amanhã eu vou errar menos, eu não vou errar nisso que eu errei hoje, nem que seja uma coisa. E a gente vai tentando, vai se esforçando, né? Vai exercitando essa transformação em nós. Que nós temos muita virtude. Isso aqui, ó, é defeito moral, maledicência. Isso aqui, ele traz todas as virtudes, que é a benevolência, a humildade, que é o acolhimento, o amor, o respeito, né, que a gente precisa ter com as pessoas. Já aqui, ó, aqui são todos os meus defeitos, a maledicência, né, a minha falta de humildade, a minha falta de respeito com o outro, na conversinha, né, da maledicência. Então a gente precisa se libertar disso aqui, ó, né? Disso que acompanha toda a maledicência. O mal, por exemplo, a gente pensa, todo mundo pensa, né? Graças a Deus, né? Somos seres inteligentes, capazes de pensar, de raciocinar. Então a gente tem todo. É por isso, gente, que a gente tem muita responsabilidade sobre tudo que nós fazemos. Porque nós pensamos, nós precisamos refletir aquele pensamento para depois chegar aqui e falar. Ah, mas eu já pequei em pensamento. Posso até ter pecado em pensamento. Posso até ter falhado de ter um pensamento ruim. Todos nós temos. Nós não podemos deixar ele permanecer ali por muito tempo. A gente precisa se libertar dele, buscar uma lembrança boa, porque todos nós temos lembranças boas. Às vezes as pessoas falam, eu sou tão infeliz, só acontece coisa errada comigo. Não. Vamos lembrar das coisas boas que aconteceram com a gente até hoje. São muito mais do que as coisas ruins, né? Então vamos agradecer, ter gratidão pelas coisas boas que nos acontecem e não ficar preso nas coisas ruins, nos sentimentos ruins, inferiores. Vamos sair desse padrão vibratório e vamos utilizar de indulgência, de respeito ao próximo, de amor ao próximo, de saber que nós somos iguais a ele. Isso é muito importante que a gente pense isso. Muita gente fala assim, mas eu não tenho esperança nessa humanidade de hoje, não. Nossa, são pessoas maldosas, ruins, elas se envolvem num sentimento tão inferior ali, que ela acaba absorvendo aquela energia que ela criou ali com aquela fala dela, né? Então a gente precisa aprender a usar a palavra. A palavra é um instrumento valioso. A gente não pode utilizar de forma errada, né? Injusta. Vamos utilizar a palavra da melhor forma possível. Vamos falar de amor, de perdão, de beleza, de acolhimento, de abraço, né? Praticar a caridade moral, que é aquela que a gente não depende de alimento, depende só de você, né? De olhar para a pessoa e, sabe, sentir a dor dela. Então você vai entender por que ela está assim, né? Ela está tristinha, algum trejeito, ou olhar, ou a fala. Você percebe quando você está preocupado realmente, você percebe quando alguém não está bem. E às vezes só de você dar um abraço, você não precisa falar nada, né? Não precisa falar nada. Quando alguém solicitar que você escute a caridade moral, você escuta, não fala nada, deixa ela desabafar, né? Deixa ela falar, não vai dar sua opinião, não vai dizer faça assim, faça assado, deixa ela falar, né? Isso é importante, é respeitoso, é acolhedor,
E a gente precisa utilizar esses bons hábitos, né? De pensar bem, de falar bem, né? De amar bem, de acolher bem aquela pessoa, aquele outro, né? Então, às vezes a gente fala assim, amar o próximo como a ti mesmo. Mas quem é o meu próximo? Né? É aquele que está próximo a mim naquele momento. Vocês são os meus próximos agora. Na minha casa, é o meu familiar mais próximo. Se eu saio na rua, estou perto, é aquele que é o meu próximo. Se ele estiver precisando de mim, eu preciso fazer algo. Né? Eu não posso deixar de fazer nada. Se algo acontece na minha frente, é porque eu precisava estar presente ali. É porque eu precisava fazer alguma coisa. Não necessariamente você se chegar diante do outro e falar alguma coisa. Às vezes uma prece direcionada para ele vai ajudar muito a ele se equilibrar, né? Os nossos anjos, os nossos santos, os nossos guias, né? Guias que eu falo são espíritos superiores, estarão sempre prontos a um chamado nosso, seja para nós, seja para o nosso próximo. Então, não vamos jogar a nossa palavra fora, vamos utilizar da melhor forma possível. Já falei disso aqui, não vai dar tempo. Vocês lembram de um sábio chamado Sócrates, né? Que tinha. Então chegou um amigo dele e falou: Sócrates, eu preciso te contar alguma coisa. Ele falou assim: por que você quer? Não, eu preciso te contar alguma coisa. Aí ele sabia que já era na adolescência, né? Que ele já sabia da história, do histórico. Mas você precisa me contar mesmo? Preciso. Aí ele falou assim: olha, você só vai me contar se essa palavra, se essa história é verdade. Passou pelo crivo da razão, da verdade, você pode me contar. Sócrates, mas eu preciso te contar. E ele foi ficando aflito. E o Sócrates falou assim: e também, se essa palavra gera alguma bondade para essa pessoa que eu vou contar. Vai gerar alguma bondade para mim? Não, não é, né? É que eu ouvi falar. Não sei, mas eu ouvi falar. Aí ele fala assim: vai ter alguma utilidade para quem você vai contar essa história? Ele falou: na verdade não vai, então não precisa falar, né? Então não precisa. Se não vai gerar, se não é verdade, se não vai gerar uma bondade, se não vai trazer utilidade para aquela, não precisa contar. Porque ali tem maledicência, ali tem invenção, criação nossa. Né? Porque eu ouvi falar, eu já vou vender o peixe do jeito que me venderam, eu não quero nem saber se o peixe está bom, se ele está fresco, eu já vou passando. Não, gente. Né? Por isso que a gente deve procurar saber que origem tem, né? Aquela história, aquela palavra. Então, o que eu falo sempre, né? A gente precisa aprender a silenciar um pouco a nossa mente. Silenciar o nosso olhar, silenciar o nosso coração e silenciar os nossos lábios. Às vezes nós precisamos utilizar desse silêncio em determinada situação, com determinadas pessoas. Então vamos pensar nessa maledicência, se eu sou capaz de me libertar dela, se eu sou capaz de trazer a indulgência para comigo e para com o outro. Isso é que é importante. E, segundo a espiritualidade, sempre é bom, quando ouvir uma predição, pegar o Evangelho e ler esse capítulo e esse, ou este, e este. Porque assim a gente tem informações diferentes, porque na predição não dá para falar sobre tudo. Então a gente vai entender melhor. E é uma semana inteirinha para a gente ler um capítulo. Então vamos lendo por parágrafo, vamos procurar entender. Porque ler, eu digo assim, estudar, tá? Porque ler, você lê assim, é para estudar, você vê um parágrafo. Procure entender o que quis dizer para você naquele momento. Às vezes em outro momento você vai entender de outra forma.
A gente, quando lê um livro, a gente entende de uma forma. Se a gente passa um ano sem ler ele, se a gente for ler de novo, a gente vai entender. Puxa vida, eu não vi isso, eu não entendi dessa forma, porque nós já aprendemos um pouco mais. Né? A gente está sempre aprendendo. E os bons aprendizagens, as boas aprendizagens, a gente traz para as nossas vidas, para a nossa vivência. Então nós vamos assim agora, encerrando o nosso assunto, e vamos fechando os nossos olhos mais uma vez. Agradecer a Deus por esta encarnação presente. Vamos oferecer o que temos de melhor, para que a espiritualidade leve onde se fizer necessário. Os abrigos de crianças, adolescentes, velhos, as prisões. Vamos vibrar para todos os países, especialmente aqueles que se encontram em guerra, que sofreram catástrofes da natureza. Vibremos pelo nosso país, pelos nossos dirigentes, que possa dirigir o nosso país baseado na lei do amor, do respeito, do acolhimento. Vibremos por todas as casas espíritas que procuram que procuram conduzir o homem até Deus, e outros segmentos religiosos que também procuram conduzir o homem a Deus. Vamos vibrar pelos nossos irmãos que se encontram desabrigados. Vibremos pelos nossos irmãos doentes do corpo e da alma. Vamos vibrar pela nossa casa que nos acolhe semanalmente. E vibremos por nós mesmos, para que possamos procurar entender o Evangelho do nosso Mestre Jesus e trazer para as nossas vidas, para que possamos ser pessoas bem melhores. E assim nós dizemos graças a Deus. Uma boa tarde a todos, um bom tratamento.